Se o meu nome aí foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele a mim prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, oscilar dos inimigos e fiéis de Jesus, só verá tua glória o que crê no Senhor, cujo nome já esteja como seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, sim, no livro da vida, foi escrito por ti. Em tua presença, meu melhor lugar. Descobri que não quero viver nem mais um minuto sem ti. Mas se eu cair, sei que podes me levantar. Mesmo vacilante, nunca me esqueceu, nunca me esqueceu. Sei que estás comigo. Vem, vem como um fogo, vem arder em mim, transbordar em meu coração. Com teu Espírito, sinto tua presença. Vem, mora em mim, mora em mim. Em tua presença, o meu melhor lugar. Descobri que não quero viver nem mais um minuto sem ti. Mas se eu cair, sei que podes me levantar. Mesmo vacilante, nunca me esqueceu, nunca me esqueceu. E sei que estás comigo. Vem, vem como um fogo, vem arder em mim, transbordar em meu coração. Com teu Espírito, sinto tua presença. Vem,
Boa noite a todos que estão em casa nesse momento. Nesse momento de pandemia, né? As igrejas às quartas-feiras, como no decorrer dos cultos também, não está aberta. E o irmão que está assistindo nesse momento tem a oportunidade de expressar os seus pedidos e agradecimentos no comentário. E no final do sermão eu estarei orando por ele. Primeiramente quero agradecer ao irmão Anésio, né, pelo convite feito. Está aqui na igreja do IP. Acho que é a terceira igreja que eu mais frequentei, né? E fico grato pelo convite. E o título do sermão, é bem difícil falar em título de sermão assim, né? Eu vou falar sobre a história de Jacó. É uma história complicada em vários momentos, né? No qual eu acho que é muito parecido, ou parecida a história dele, com a nossa história de vida. É bem complicada a história de Jacó em certos momentos, né? E você que está em casa nesse momento, vamos estudar essa história, né? É uma história grande na Bíblia. Está no livro do Gênesis, do capítulo 25, e se encerra basicamente até o capítulo 49, né? Na sua morte ali. Então peço a vocês que estão em casa que abram suas Bíblias, né? Em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Ali vai contar a história dos descendentes de Isaac. Ali tem o casamento de Isaac com Rebeca, né? E é bem interessante a história porque Rebeca também é estéril, bem parecido com Sara, né? E Isaac ora, né, para que venha o filho, né? Ou venham filhos, né? E essa oração foi demorada para ser atendida, durante 20 anos, basicamente. E Rebeca engravida. Então vamos ao relato bíblico. Gênesis capítulo 25, do 19 em diante. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Aí continua. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? Consultou ao Senhor. Imagina a situação, uma mulher grávida, né? Imagina aquela época lá bem complicada, não tinha os recursos que nós temos hoje. E por cima, grávida de gêmeos. É bem difícil, irmãos. E geralmente parece que a mulher, quando está grávida de um menino, parece que a barriga é bem maior. Aí você imagina dois, e parece que eles estavam lutando dentro da barriga. E ela vai, desesperada, ela questiona: por que eu vivo? E vai e consulta o Senhor. E o Senhor responde a Rebeca. Respondeu-lhe o Senhor, verso 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Então aqui a gente vê o nascimento dos 2 irmãos. Esaú, né, significa homem peludo, e Jacó, o significado daquele que segura pelo calcanhar. Então, os meninos, no caso, crescem, né? Só que, na cabeça de Rebeca, ficou aquela questão que o Senhor falou para ela: o mais velho servirá ao mais moço. Então, eles crescem com características diferentes.
E a gente vê aqui na continuação do relato bíblico que era uma família bem complicada, a família de Isaac. Fala que Esaú era o preferido de Isaac e Jacó era o preferido de Rebeca. Ou seja, uma família de conflitos. Basicamente como todas as famílias da Bíblia, na verdade, né? A gente sabe que a família é uma ideia de Deus, assim como o sábado. Porém, a gente não vê assim na Bíblia casos de famílias, assim, sabe aquela família de comercial de margarina que é tudo perfeitinho, bonitinho? Não tem na Bíblia. Geralmente tem conflitos. E a família de Isaac foi a mesma coisa. A família de Jesus foi a mesma coisa. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus morresse. O que ele fala? Ainda não é o meu tempo. Ou seja, famílias complexas, né? Cheio de problemas, na verdade. Então, eles crescem, né? E aqui vai dar algumas características dos dois irmãos. Continuação do capítulo 25. Agora, a partir do verso 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Interessante que essa palavra pacato, no original, ela vai ter duplo significado. Vai ter de pacato, mas de uma pessoa também com uma índole boa. E talvez Jacó tinha essa índole boa. Já a palavra perito também tem dois significados também no original. Vai ter a palavra como perito, mas também como uma pessoa que pode enganar. E lendo um pouco sobre essa história, sobre um comentário rabino, né? A Midrash, né, que é o comentário dos rabinos sobre esse tema, ele vai falar que, na verdade, quem enganava, no comentário deles, né, seria Esaú e não Jacó. Ou seja, Esaú manipulava toda a história ali. E a gente vai ver na continuação dos relatos. Então cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Ou seja, havia um conflito naquela casa ali, naquela família. Tinha Jacó feito um cozinhado, quanto esmorecido veio Esaú do campo. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura. Deu, pois, a Jacó e Esaú o pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É interessante que o relato bíblico é bem enfático nesse tema aqui, né? E Moisés, eu acho que ele dá uma pincelada. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, irmãos, assim como Esaú desprezou o direito de primogenitura, muitas vezes nós desprezamos o direito também da salvação. E às vezes por coisas tão pequenas, né, tão bobas. Eu acho que qualquer pessoa pode conseguir ficar uns 30 minutos sem comer, né? E por cerca de 30 minutos, assim, mais ou menos, né, ele chegou esfomeado do campo, estava talvez caçando, e ele vende o direito de primogenitura para o seu irmão. Aí você pergunta: quem está errado na situação? Esaú ou Jacó? Ou os dois? Essa é uma história bem complexa, né? Na continuação aqui, a gente vai pular para o capítulo 27, onde fala que Isaac abençoa os dois filhos.
Isaac já se encontra velho, né? Já está quase cego, não enxerga bem, e ele acha que vai morrer. E ele vai demorar para morrer, na verdade. Então ele conversa com seu filho Esaú, pede para que ele vá ao campo, caça algum animal e prepare uma comida saborosa para ele, para depois conceder a bênção, né? Só que a sua esposa Rebeca está escutando aquilo. E conversa com seu filho preferido, né? Jacó. No caso seria o filhinho da mamãe, né? O filhinho do papai e o filhinho da mamãe. E pede para ele pegar 2 animais, ou 2 cabritos, né? Para fazer uma comida saborosa. Ou seja, um plano ardiloso para conseguir a bênção. E Jacó, a princípio, ele é reticente quanto a isso. Ele tem medo, né? E se meu pai descobrir, seria amaldiçoado. O que ela fala? Não, que a maldição dele caia sobre mim. E prepara o plano. Jacó vai questionar ainda, mas meu irmão é peludo, que era uma característica de Esaú. Eu sou liso de pelos. O que ela faz? Pega uma roupa de Esaú, o veste. Então Jacó vai parecer Esaú, o cheiro de Esaú, e vai até seu pai pedir a bênção. E quando chega é curioso, porque Isaac, ele percebe que não é Esaú. A voz é diferente. Ele vai apalpar, vai ver os pelos ali, da roupa de Esaú. Mas a voz era de quem? De Jacó. Ou seja, aí vai entrar aquela questão de Rebeca, de querer ajudar a Deus, né? É assim, irmão, acho que não precisaria disso para que Jacó fosse maior do que Esaú. Só que infelizmente ela fez isso. E a atitude dela trouxe graves consequências na família. Porque depois disso, né, Jacó abençoa, ou Isaac abençoa Jacó. Jacó sai da presença e depois chega Esaú. Prepara a caça e deve estar imaginando, agora eu vou receber a minha bênção. Só que essa bênção não chegou. Ou seja, Jacó roubou 2 coisas de Esaú. O direito de primogenitura, que no caso foi vendida por Esaú, e também a bênção, né? A gente sabe que a cultura da época é assim, o primogênito ele tinha a bênção dobrada, também tinha mais responsabilidade. Só que Esaú era fraco, na verdade. Ele pensava muito no agora. Então ele chega para receber a bênção, e quando o pai dá a notícia e descobre que quem ele havia abençoado a princípio não foi Esaú e sim Jacó, e conta isso para Esaú, Esaú chora. Aí você imagina a cabeça de Jacó. Bom, Rebeca basicamente nunca mais viu a Jacó, porque ela envia Jacó para a casa do seu irmão Labão, lá em Padã Arã, né? Porque a ideia de Esaú era o seguinte: passados os dias de luto do meu pai, a ideia dele era matar a Jacó. E Jacó foge, irmãos. Está no capítulo 28. E eu vou ler aqui até o verso 3. Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Então aqui Isaac reforça a bênção para Esaú e dá um conselho para ele pegar por esposa das filhas de Labão. Ele não queria que seu filho se casasse com as cananitas, coisa que Esaú fez, ou seja, desobediente. Ele chegou a casar com uma das filhas de seu tio Ismael. Então Jacó, ele é enviado a Padã Arã,
E aqui começa a mudança de vida de Jacó, né? Jacó parte de Berseba, aqui a partir do verso 10 do capítulo 28, seguiu para Harã, verso 11 fala, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la um travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe dizia, eu sou o Senhor Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. A terra que estás agora está deitada. Eu te darei a ti e a tua descendência. Na continuação, Jacó vai eleger uma coluna, né? A coluna de Betel, que significa a casa de Deus. E Jacó chega a Padã Arã e encontra-se com Raquel. Eu vou tentar dar uma adiantada porque a história é bem grande. E Jacó começa a trabalhar para Labão. Mas chega um tempo que Labão pergunta, qual será o teu salário? O salário que Jacó pede é o quê? Que eu me case com tua filha. Labão vai questionar e fala o seguinte, não, está certo. Antes que eu dê a outro, eu vou dar para ti, né? Era parente, era tio de Jacó. E Jacó resolve fazer isso. Ele trabalha por amor de Raquel. 7 anos trabalhando. Imagina, talvez, o sofrimento, né? Mas também a alegria. Era a mulher que ele amava. Termina os 7 anos e você acha assim, na cabeça de Jacó, agora me dei bem, né? Vou casar com a mulher que eu amo. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Labão, né, muito esperto, ele introduz Lia, né, na vida de Jacó. Ou seja, aquele que enganara seu irmão, agora foi enganado. Ele fala o seguinte, Labão, aqui não se faz assim. Primeiro é a mais nova, a primogênita. Depois a mais nova. Só que Jacó amava tanto a Raquel que ele resolve trabalhar mais 7 anos por ela. Passa assim uma semana, ele se casa, mas tem que trabalhar mais 7 anos, servindo a Labão. E ele consegue o casamento com Raquel. Bom, irmãos, infelizmente, Raquel, a seguir no exemplo de Sara e Rebeca, também é estéril. E os filhos de Jacó, basicamente, gerado por Lia, né? Lia e suas concubinas. Só que chega um tempo que Jacó também precisava enriquecer, né? Então Labão faz um pacto com Jacó. E Jacó começa a enriquecer de maneira absurda, assim, né? Tem aquelas questões das ovelhas, dos cabritos, que nascerem salpicados, malhados, vermelhos. E ele vai enriquecendo. E conforme ele vai enriquecendo, Labão vai ficando assim com um semblante mais pesado contra Jacó. E o relato fala que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Então Jacó resolve, percebendo que Labão não olhava mais ele como antigamente, né? E sim com um olhar assim de inveja, de ódio por tudo aquilo que ele estava conseguindo, ele resolve fugir, né? Ou sair de perto do seu sogro, né? Só que Labão, né? Jacó foge, leva as suas mulheres, o seu gado. E Labão percebe isso depois, se não me engano, 3 dias depois. E vai ao encalço de Jacó. Só que Deus dá uma ordem a Labão: não amaldiçoe e também não abençoe a Jacó. Ou seja, Deus estava cuidando da vida de Jacó, nos mínimos detalhes.
Uma história que às vezes começou errada, mas que começa a ter uma transformação de vida. Então Jacó decide voltar para a casa de seus pais. Logo depois do encontro com Labão, no capítulo 32, está aqui, Jacó reconcilia-se com Esaú. Mas até essa reconciliação aqui, irmãos, foi difícil para Jacó. Porque imagina, o que ele pensava? Esaú ainda deve guardar ressentimento meu, por tudo aquilo que eu fiz. Eu roubei sua bênção, roubei seu direito de primogenitura. Imagina a cabeça de Jacó. E ele manda, mensageiros aqui no verso 3 do capítulo 32, Jacó envia mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhe ordenou: assim falareis ao meu senhor, Esaú teu servo. Jacó manda dizer: isto com peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Manda comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Só que Jacó tem uma notícia, A notícia é que Esaú também vem ao seu encontro. E Esaú vem com 400 homens. Aí você imagina, quem não teria medo nessa situação? Você vai relembrar o seu passado, de tudo aquilo que você fez com o seu irmão, na verdade. E Jacó teve medo. Aí você fala assim, mas Deus prometeu que estaria com Jacó. Só que o medo faz parte, irmão, infelizmente, da humanidade. Depois do pecado, o homem teve medo de Deus e se escondeu. Então, Esaú vem com 400 homens. Qual a ideia de Jacó? Dividir os bandos, em 2 grandes bandos. Se Esaú acabar com um, o outro ainda consegue fugir, O interessante é que ele deixa, por último, José e Raquel. A mulher que ele amava e o filho que também ele mais amava, o filho da velhice. Então aqui começa a angústia de Jacó, Verso 9, orou Jacó. E aqui a gente vê, nessa pequena oração, o sofrimento de Jacó. Deus meu, pai de Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Então ele está lembrando a promessa de Deus. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo que não venha ele matar-me, as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou o que tinha, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 220 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Eu sei que estava um total de 507 animais. Então, tudo isso ele estava disposto a dar para Esaú. Talvez como uma desculpa, ou por medo. O interessante é quando há o encontro, com Esaú, isso não aconteceu. Esaú apenas o abraça e o beija. Mas antes do encontro com Esaú, aqui tem um relato que muda totalmente a história de Jacó. É quando Jacó luta com Deus. Está a partir do verso 22 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque.
tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. Lutava ele com o homem, até ao romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Jacó não estava lutando com um homem qualquer. Jacó estava lutando com Deus, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, pré-encarnado. E é nessa situação que Jacó tem seu nome mudado. Não se chamaria mais Jacó, e sim Israel. Interessante é o nome Israel, né? Aquele que luta com Deus, aquele que persevera com Deus, aquele que governa com Deus. Olha que mudança de nome. Antes, Jacó, que significava também enganador, né? Agora tem o nome mudado para Israel. Interessante é o verso 30, que ele fala o seguinte: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus, e a minha vida foi salva. Vi a face de Deus e minha vida foi salva. Essa salvação aqui não é a salvação imediata, tipo a salvação de medo por enquanto do seu irmão. Aqui é a salvação da vida eterna. E nós temos que buscar essa face de Deus todos os dias, irmãos. Pois a salvação ela é reciclada todas as manhãs, todas as horas. Quando às vezes nos sentimos indignados com nós mesmos, né? Reconhecemos que somos pequenos demais e vamos até Deus, ou seja, lutamos com Deus. Não uma luta para se afastar de Deus, mas uma luta para permanecer em Deus, permanecer com Deus. Jacó entendeu isso em sua vida. Permanecer ao lado de Deus. Governar com Deus. É o significado do seu nome. É o que falta muito hoje em dia para nós. Lutar com Deus. Em meio às batalhas dessa vida, não esquecer que Deus está com você. Ah, mas está frio na fé. Não, não pense nisso. Grude nem que seja na unha de Deus, na orla da sua veste, mas não largue de maneira nenhuma. E Jacó entendeu isso. Teve medo? Teve. Nós também temos medo hoje em dia. Medo de um monte de coisa. Mas se nós estivermos com Deus, superaremos o medo. A história de Jacó é muito grande aqui. Não sei se vou conseguir ler capítulo, algumas partes dos capítulos, mas a história de Jacó é muito parecida com a nossa história. Às vezes conhecemos o Deus que é outro Deus de outra pessoa. Tanto é que Jacó se dirigia a Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac. Nesse relato do capítulo 32, Jacó poderia dizer: o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o meu Deus. Será que você pode dizer isso também de Deus? O meu Deus? Aí vai depender muito da sua conduta espiritual. O quanto eu tenho buscado a Deus todas as manhãs, em todos os momentos, não o abandonando de forma nenhuma, permanecendo firme, né? Que essa é a promessa da firmeza. E a promessa que Deus fez a Jacó também vale para nós hoje em dia. Eu estarei contigo, eu te farei voltar a esta terra, a promessa, né? E a promessa que nós temos, como Israel espiritual, que professamos ser, é a promessa da vida eterna. É a promessa que Jesus um dia virá para nos buscar. Enfrentaremos dificuldades? Com certeza. Mas temos que permanecer perseverando. Jacó entendeu isso em sua vida. E a vida de Jacó foi difícil. Vou tentar dar uma adiantada aqui, porque é grande a história.
Então Jacó se encontra com Esaú, Esaú beija, né? Aqui no capítulo 4 do verso 33. E choraram juntos. Jacó oferece todo aquele rebanho para Esaú, Esaú rejeita, mas Jacó, talvez com sentimento de culpa ainda por ter roubado a bênção e a primogenitura, ele praticamente implora para que o irmão receba, né, aqueles presentes. E recebe. Eles perdem seu pai, né, Isaac. Depois você acha assim, a vida de Jacó ficou tranquila. Não. Aí a continuação aqui do capítulo 33, Jacó chega a Siquém, né? E aí ele fala que ele compra um campo. Aí ele imagina assim, agora eu vou viver sossegado. Vou plantar aqui algumas coisas, cuidar do meu rebanho e tal. Mas, infelizmente, esse sossego de Jacó não veio. Aí tem aquela questão de Diná, né, uma das filhas de Jacó. Ela sai para conhecer as meninas, né, as mulheres daquele lugar. E ela é violentada, né, por Siquém, um dos príncipes daquele lugar ali, filho de Amor, né. Aí você fala, imagina a vida de Jacó, eu achava que estava sossegado, e não estava. Tendo uma filha violentada, humilhada, né? Uma menina que tinha em torno de 14 a 16 anos, a idade dela. Ela tinha quase a idade de José. Então, mas Siquém, ele fica apaixonado por Diná, e mesmo violentada, ela fica na casa dele lá, e vai tentar resolver a situação, ou casando-se com ela. Jacó, contrariado, talvez ele fale assim, eu já passei por tanto, vou engolir mais um sapo aqui, né? Porque a nossa vida é assim, infelizmente temos que engolir alguns sapos nessa vida, pois não é fácil. E tem aquela história do Simeão e Levi, tem aquela ideia diabólica de fazer a circuncisão de todos os homens daquela cidade. Só nesse sentido, essa condição iria aceitar o casamento de Siquém com Diná. E eles aceitam essa ideia. E os homens são circuncidados. Hoje é a cirurgia de fimose, né? Mas naquela época era circuncidado o que? A faca. E a faca basicamente era uma pedra bem afiada. Bem complicada a situação. E ao terceiro dia aqueles homens eles sentem mais dores, né? Devido a esse ocorrido. Então, Simeão e Levi, eles matam aqueles homens. E Jacó novamente tem que fugir daquele lugar. Ele vai falar para os dois, vocês me farão odiosos nessa terra. Pois ele sabia que, sem a ajuda de Deus, ele iria ser perseguido. Mais um relato da vida de Jacó. Bom, irmãos, estou adiantando para o final aqui. Depois Jacó, né, ele tinha o seu filho mais amado, que era José. E nesse meio termo também ele perde a sua esposa amada, Raquel. Nasce Benjamim. José é invejado pelos seus irmãos. Tem aquela questão da vestimenta que Jacó faz para José. José é o menino sonhador. E os irmãos invejam a vida de José. E a ideia deles é o quê? Eliminar José. Jacó envia José para que vigiasse aquilo que eles estavam fazendo, se estavam fazendo isso correto ou não. Então eles não gostavam da atitude de José, que era de levar as informações para o pai. E para adiantar, vocês conhecem a história, né? José é colocado dentro de uma cisterna para morrer. Só que daí ele passando uma caravana de ismaelitas, eles têm a ideia de vender José como escravo. 20 moedas de prata. Vende José. E qual a história que eles iam contar para o seu pai? Que José foi morto pelas feras do campo, um leão, algum animal selvagem.
e levam as roupas de José ensanguentado, eles mataram um animal do rebanho, e as vestes rasgadas. Na cabeça de Jacó, o que aconteceu com seu filho? Ele havia morrido. Imagine o luto daquele pai. O seu filho mais amado havia perdido. Sabe, meus irmãos, para finalizar esse pequeno sermão, que está se estendendo muito, a vida de Jacó foi feita de altos e baixos, de perdas, de sofrimento, mas ele entendeu o que é lutar com Deus. Não de lutar contra Deus, mas de lutar ao lado de Deus. Como eu falei, teve perdas, perdeu pessoas que ele amava muito, perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, depois que saiu da casa do seu pai, nunca mais viu a sua mãe, perdeu a esposa que ele tanto amava, perdeu seu filho, né, que para ele havia morrido. Mas em meio a tudo isso, ele se manteve firme ao lado de Deus. A história completa vocês conhecem, né, que José se torna governador do Egito, há aquela questão da seca durante 7 anos, ele envia seus filhos para pegar mantimento no Egito. José pede para que seu filho, o irmão mais novo, fosse, que é no caso Benjamim. Ele tem medo, mas mesmo assim libera o irmão para ir até o Egito. Mas no final da vida de Jacó, ele teve o privilégio de reunir toda a família em sua volta. Eles ficaram na melhor terra do Egito, né, a terra de Gósen ali, uma terra farta, propícia para a criação do rebanho, a terra que tinha água. Ou seja, Deus estava cuidando de Jacó nos mínimos detalhes. E aqui fica a pergunta para você. Você quer deixar Deus cuidar da sua vida nos mínimos detalhes também? Independente da situação que você enfrente, do sofrimento que você passe, da dor que você está passando porque perdeu alguém. Infelizmente, irmão, vamos perder nessa vida mais do que ganhar. Mas nunca perca de vista e tenha a mentalidade de perder Deus. Tenha sempre Deus ao seu lado. Porque assim como Jacó viu Deus face a face, nós também podemos ver um dia. Basta permanecermos firmes. Então eu convido a você nesse momento a orarmos juntos, para que Deus nos abençoe. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que linda a história de Jacó, uma história de altos e baixos. E eu quero orar nesse momento, Senhor Deus, por cada pessoa que está assistindo nesse momento, que tem sua vida às vezes sofrida, com perdas, desilusões, que deixou nesse momento aqui o seu pedido de oração. E eu peço em nome do Senhor Jesus que venha a ser atendido, Senhor, esse pedido. Mas que essa pessoa também, ó Deus, possa estar ao teu lado. Sabemos que a nossa redenção hoje está mais próxima, Senhor, pois aguardamos a promessa, a esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nos ajuda a estar ao teu lado, permanecendo firmes, aguardando as promessas, tendo a esperança, que possamos às vezes perder tudo, mas nunca podemos perder a esperança de encontrar com o Senhor face a face. Que a história de Jacó possa ser um exemplo em nossas vidas. Fica conosco, Senhor Deus. Fica com cada irmão que está assistindo nesse momento. Abençoe cada lar, cada família. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.